Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate ao vivo, pela TV aberta, pelo site da TV Horizonte, pelo YouTube. A educação no nosso país vem sofrendo constantes ataques do governo. No final de abril, o Ministério da Educação bloqueou uma parte do orçamento de 63 universidades. Em Minas Gerais, as medidas do governador Romeu Zema e as declarações polêmicas que ele fez há 2 semanas se tornaram alvo de crítica da comunidade acadêmica. Estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais e alunos do ensino médio e fundamental protestaram pelas ruas de Belo Horizonte. Para falar sobre isso, sobre também os programas do governo, aqueles que já foram propostos, o Futurice, as escolas cívico-militares, estarão conosco 3 especialistas de altíssimo gabarito. Jane Patrícia, mestre em educação, atuou por 23 anos dentro de escolas como professora, coordenadora e diretora. Foi pedagoga do Pedro, nosso técnico de áudio aqui da TV. O Adriano Cerqueira, cientista político, e Maristela Brandão, presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Federal, das Universidades Federais. É uma alegria tê-los cá. Psicóloga social e professora do Departamento de Psicologia da UFMG. Participe você também, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, no 31 99642 8473. As dúvidas que você tem e que nesse primeiro minuto de programa eu já provoquei, traga pra gente. Juan, o que você está pensando da educação? Cíntia, Jaqueline, vocês que são tão engajadas no processo educacional aí na região norte de Belo Horizonte, o que vocês estão pensando sobre a escola estadual de vocês? Jane, Adriano, Maristela, acho que uma semana cheia de questões interessantes para a gente poder falar. Tanto do que tem acontecido, quanto da Semana do Professor na semana que vem. Parabéns para nós. Obrigada. Jane, 2 prêmios Nobel já foram entregues, o de Física e o de Química. Os prêmios mais técnicos, né? O primeiro de Física sobre exoplanetas e o último de Química de hoje falando sobre a bateria de lítio do celular. Isso aí que você usa é ciência, meu amigo. É a educação que produziu esse negócio cá. Pergunta muito simples para vocês 3. Por que a gente não tem o nosso prêmio Nobel de Física, Química ou Medicina? Eu acho que o próprio cenário responde. Porque essa educação que a gente está falando é a educação de base. Eu entendo que a gente está vivendo um momento que é olhar o que está faltando, né? Porque esses pesquisadores, essa inteligência não artificial, essa inteligência que brota com a criança, está na escola de base. Está dentro da escola. E nós estamos vivendo um momento assim, como você falou, de polaridade. Ou direita ou esquerda, ou ataca ou se defende. A educação não vai sair da raiz se a gente não olhar para as crianças. Porque as crianças olham para o adulto e eles ficam olhando quem é que está com o leme do barco. Né? E assim... Quando eles chegaram aqui nesse mundo, o mundo já estava rodando e eles estão olhando para esse mundo. É interessante. Eu gostaria de falar desse adulto, completar essa cena, porque esse adulto, de repente, é o adulto ou que está dentro da universidade e nós estamos sofrendo, eu diria, que uma interrupção desse processo, né? A gente tem que pensar o sujeito na sua continuidade. Nós estamos interrompendo uma série histórica super importante de construção desse sujeito, dessa expertise. Estávamos indo muito bem, porque, por exemplo, a Universidade Brasileira, né, ela está numa projeção, estava no rumo de uma projeção internacional enorme, né? Nós estávamos assim, a nossa produção científica, ela estava em patamares acima da Rússia, para você ter uma ideia, pensando nos BRICS, abaixo da Índia, ali, de uma projeção fundamental com produção de artigos incríveis, com coautorias com as principais instituições de construção científica, de produção de conhecimento, né? E interessante porque esse jovem que você estava falando aí, né? A gente tem que considerar que as universidades públicas brasileiras,
brasileiras, elas mudaram de cor, elas mudaram de perfil. Sim. A gente incorporou, né, os setores, né, as classes médias, a população de baixa renda, de uma forma muito... Os negros, os índios, as mulheres, né, os trans, os gays, homossexuais, uns segmentos que estavam alijados desse espaço de construção de expertise, né, de construção de ciência, né, de construção de novos horizontes. Foi justamente no momento que a universidade deixa de ser uma torre de marfim, né, e que começa a pensar grande, que a universidade começa a pensar grande, e que esses sujeitos começam a ser modelo para essas crianças, né, esses jovens que começam a sair, né, essas gerações que talvez seja o nosso futuro prêmio Nobel. E os nossos, exatamente, quando a gente estava construindo os nossos prêmios Nobel, aí surge essa interrupção que eu acho que é muito perversa. Eu tenho um quadro um pouco mais pessimista. Eu acho que... mais pessimista? Mais pessimista, porque eu acho que o problema da nossa educação vem de muito longa data. Né? Não é uma coisa que surgiu agora. Né? E prêmio Nobel já era para ter sido fabricado, no bom sentido da palavra, aqui no Brasil há muito tempo. Né? E por que não aconteceu isso? Né? Porque qual que é o problema? Eu acho que realmente o investimento no ensino básico é fundamental. Né? Ao mesmo tempo, você ter uma produção científica bem engajada, bem antenada, bem articulada. Isso não se faz em poucos anos ou décadas, é uma coisa que vem de muito tempo. Então, eu acho que faltaram, né, as bases de longa data para que essa incorporação mais sistêmica da universidade brasileira com outros centros de produção, não apenas de saber, mas de tecnologia, né? Essa questão da tecnologia é extremamente importante. Agora, isso acaba impactando nesse índice, né, que a gente viu. Né? Principalmente essa retomada de dizer da importância do ensino básico. Né? Então, vocês concordam com o ministro Weintraub? Porque todo o contingenciamento do dinheiro da educação, de, por exemplo, retirar dinheiro da universidade é contingenciar para o ensino básico. Então, vocês concordam com o Weintraub? Mas isso foi falso, uma falsa informação, porque, na verdade, ele retirou... E é triste a gente dizer que o Executivo está mentindo, porque ele retirou investimento de todos os segmentos, Sim. Desde o ensino básico até o ensino universitário. Inclusive fechando turmas. Fechando turmas. De educação básica. Isso. E um aspecto que eu queria voltar aqui a salientar é que, às vezes, a gente compara o que é a universidade brasileira. A Universidade Federal de Minas Gerais, que foi considerada recentemente a melhor universidade federal do Brasil, ela tem 81 anos. Como é que você vai comparar com esse rendimento com a universidade, por exemplo, vamos pensar nas universidades europeias, Bolonha, Salamanca, né? Que tem, assim, 9 séculos. Então, acho que nós tivemos um desenvolvimento extraordinário quando a gente assumiu, numa estrutura democrática, a ideia de um país. Um país precisa de projeto. E um projeto se chama educação. Não, mas eu vou insistir. Todos os níveis. Mas eu vou insistir nesse ponto. Eu discordo do a nosso ideia ministro. de que o aluno universitário federal, ele custa muito caro, então é preciso pegar essa fatia do bolo e tirar desse aluno que custa muito caro para colocar para esse aluno que custa mais barato e investir na base. Essa questão do investimento no ensino básico, ele é crucial se a gente quer ter uma universidade uma sociedade, com menos desigualdade, que possa combater de um modo mais eficaz e eficiente, né, com mais rapidez, a questão da desigualdade. Você tem que estar investindo no básico mesmo. Não adianta você, na outra ponta, querer... Não, eu não o Reúne, então, você seria contra o Reúne, por exemplo? Que o projeto de expansão das universidades brasileiras? Em parte, sim. Eu acho que houve um grave problema no Reúne de planejamento. Eu acho que o Reúne foi justamente quem fomentou a mudança de perfil, que trouxe os jovens negros para dentro da universidade. Mas isso é fato, não, né, do ponto de vista voltando, estatístico. Sim, né? A questão do básico, eu acho que é fundamental você fazer um bom investimento nessa parte, sabendo que é por aí que você está criando abertura de oportunidades para essa nova geração. E a questão do ensino médio, ensino superior, ensino também técnico, aí você vai trabalhando adequado a esse investimento inicial. O que acontece no Brasil, é que criaram-se várias ilhas, né, que ficam reivindicando parcelas do orçamento da União
cada uma delas. Mas ilha seria o quê? Seriam grandes universidades? Grandes universidades, tanto particulares quanto públicas, numa ponta, institutos de educação numa outra ponta. E ensinos mais rápidos, eficazes, mágicos. Editoras de livros didáticos, numa outra ponta. Então, e aí eu fico imaginando o que é um MEC da vida, um ministério daquele jeito. Uma visão integrada, sistêmica. Né? Eu acho que é lamentável acho que não faz sentido, que assim, o nível municipal cuide só da educação básica, que o governo federal cuide só da educação superior. Eu acho que essa articulação falta uma política. Mas falta uma política pública. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu acho que assim, eu não sei se é pelo esse olhar do viés da educação, com uma interlocução com a psicanálise, mas eu fico tentando pensar assim, onde é que está o sentido da educação? Seja da educação básica à universidade. Aquilo que prometeram não foi dado. Bourdieu já falava disso lá atrás. Pois exatamente. Então eu fico pensando assim, resgatar o sentido, porque eu tenho para mim uma coisa, pode ser meio utópica, mas assim, a gente está falando de uma família chamada humanidade. Independente de partido, independente de cor, independente das deficiências, porque em pleno século XXI, a gente está tentando colocar crianças, jovens e adultos que pensam diferente dentro de uma escola dita normal. Marcela, deixa eu voltar, Jane, no próximo bloco, e eu vou continuar contigo dentro dessa ideia. Quando me formei no Colégio Marconi, o Colégio Municipal aqui de Belo Horizonte, quando eu entrei na Faculdade de Psicologia da UFMG, éramos só eu e a Tatiana, minha colega de sala do Colégio Marconi. Estou muito para estar lá, mas éramos só nós dois, em 120. Rapidinho, a gente volta.